gente vai falar um pouco sobre o anarquista chamado Enrico Malatesta, né, que é um anarquista que tem uma importância fundamental aqui na América Latina, né, e em especial para a nossa corrente anarquista, né, o especificismo. E aí essa apresentação ela vai ser dividida em algumas partes, né? A primeira delas, um pouco de dados biográficos do autor, né, e o contexto político em que ele esteve envolvido, né? Depois a gente utiliza uma metodologia do próprio Malatesta da diferenciação entre o campo científico, que envolve método de análise e teoria social, e o campo ideológico doutrinário sobre o anarquismo, para falar sobre método e teoria social no Malatesta e também sobre a concepção de anarquismo do Malatesta e a estratégia política defendida por ele. O Malatesta, ele nasceu em 1853, morreu em 1932, ele nasce e morre na Itália, né? E ele, depois de um passado de um republicanismo ligado ao Mazzini, ele se converte ao anarquismo ainda muito jovem, né, por volta de 1871, 1872, no contexto da Primeira Internacional. Então o primeiro dado que a gente tem que ter é que ele foi anarquista por mais de 60 anos na sua vida. Né? Então não é fácil relacionar suas ideias com o contexto em que ele esteve vivendo, justamente por ele ter vivido tantos anos e ter passado um contexto bastante amplo, né, de acontecimentos econômicos, políticos, culturais, né, e de ter passado também várias fases do próprio anarquismo e as suas diferentes estratégias e seus diferentes debates. Né. O Malatesta ele teve militância em 4 dos 5 continentes do mundo, né? Ele militou na Europa, ele militou nas Américas, ele militou na África, ele militou na Ásia. Ele fez parte de uma série de organizações políticas anarquistas, né? Dentre elas a própria Aliança da Democracia Socialista, né? Da qual fazia parte o Bakunin, né? No contexto ainda dos anos 70, e depois com a morte dele, de uma outra tentativa de reconstrução da aliança encabeçada pelo Kropotkin em 77, dentre várias outras iniciativas de organização política e revolucionária dos anarquistas, né? Ao mesmo tempo ele participou também de uma série de movimentos de massa, né, desde a própria Internacional até a construção do sindicalismo revolucionário aqui na América Latina, né? Ele foi um dos militantes que encabeçou a construção dos primeiros sindicatos revolucionários aqui na América do Sul, né, em especial o Sindicato dos Padeiros na Argentina. Ele participou de uma série de insurreições, né, insurreições tanto anarquistas como insurreições, né, de luta anti-imperialista também, né, encabeçou uma série de iniciativas de propaganda, seja no campo dos livros, das brochuras e também dos periódicos, dos jornais, né, e ele teve preso muitas vezes ao longo de sua vida, né, ele foi preso pelo menos 13 vezes ao longo de sua vida, e o tempo que ele ficou preso, se a gente somar os períodos todos, dá em torno de 10 anos. Né. Então, o Malatesta, a gente só pode pensar, né, no Malatesta anarquista, e levando em conta que as suas obras completas não estão publicadas nem em italiano até hoje, né, a partir dos textos que estão disponíveis, né, e tentando pensar essa ideia das continuidades e das permanências que ficaram nesses mais de 60 anos que ele foi anarquista. O contexto político que ele passou nesses 60 anos envolve, em primeiro lugar, né, uma discussão com o socialismo dito científico, ou o anarquismo dito científico, né, que tinha por base essa ideia de uma fusão entre o anarquismo e o campo da ciência. Né, e daí ele está discutindo tanto com o socialismo marxista, né, e a derivação que esse socialismo vai ter, quanto com o anarquismo, principalmente na figura do Kropotkin, que vai tentar fundir essa ideia da ciência e do anarquismo. Né? Ele vai estar debatendo também com as concepções que colocavam a economia como a esfera determinante do social, e vai participar dos debates que envolveram, né, as estratégias fundamentais do anarquismo e, portanto, ele vai debater organização, ele vai debater violência, ele vai debater a questão das reformas e vai ter um posicionamento relativamente claro em relação a isso, né? Particularmente em relação a essa discussão da necessidade ou não de organização,
né? A influência individualista que vindo de fora do campo do anarquismo, né, ela aparece em alguns contextos, né, e o Malatesta vai polemizar com os individualistas, né, vai combater também o senso comum e essa ideia do anarquismo como desorganização, como caos e todo esse preconceito que vem, né, desde pelo menos o século XVI aí nas obras que tratam já o anarquismo, a anarquia como essa ideia de caos. Vai discutir também o sindicalismo que se fortalece, né, particularmente na Europa, no contexto da formação da CGT, né, a Confederação Geral dos Trabalhadores, em 1895. Né, e ele vai presenciar todo o processo da Segunda Internacional, fortalecimento do socialismo eleitoral, né, vai presenciar o fenômeno da Primeira Guerra Mundial e o apoio que alguns anarquistas dão aos aliados na Primeira Guerra, vai se posicionar contrariamente a isso. Ele vivenciou o contexto da Revolução Russa, todo esse momento de motivação dos anarquistas em relação à Revolução Russa, até, né, a desilusão que acontece ali por volta de 1921, quando as denúncias a respeito do que vinha fazendo, né, o Partido Comunista começam a vir à tona em todo o mundo e isso passa pelo anarquismo, até a ascensão do fascismo na Itália. Então é um período histórico bastante largo, né, e o Malatesta, toda essa produção dele vai de alguma maneira ter como interlocução esse amplo contexto histórico e que não se resume, como eu disse, à Europa. Né? Ele vai ter militância, né, no Egito, ele vai ter militância na Europa oriental, ele vai ter uma importância fundamental aqui na Argentina e no Uruguai, né? Ele vai ter uma discussão grande também nos Estados Unidos, né, onde acontece inclusive um episódio que ele toma um tiro de um individualista, né, no meio de uma palestra. Então, ele tem essa permanência histórica muito grande e essa militância que em termos geográficos também é bastante ampla. Para falar da teoria social, né, e do anarquismo do Malatesta, a gente vai precisar utilizar uma distinção que o próprio Malatesta realiza, né, como eu disse no início, entre o campo científico, né, ou seja, o campo que abarca a noção de método de análise e de teoria social, e o campo ideológico doutrinário, que é onde ele situa o anarquismo. E é nesse momento em que ele separa essa noção da ciência, qual é a função da ciência, para que ela serve, como ela interage, né, com a política, com a doutrina, com a ideologia, né, e de que maneira o anarquismo, em primeiro lugar, se diferencia da ciência, né, e como ele interage com a ciência para colocar em prática suas estratégias políticas. Né. Então, o fundamental é colocar que para o Malatesta, né, a ciência, ou seja, tudo aquilo que diz respeito à análise da realidade, ela busca conhecer aquilo que é, aquilo que foi, ou aquilo que necessariamente deve ser. Ou seja, uma observação histórica do passado, uma observação estrutural, conjuntural, histórica e do presente, não é? E necessariamente aquilo que deve ser. E aí ele vai diferenciar as ciências ditas sociais, né, das ciências naturais, justamente por dizer que as ciências sociais, elas são muito mais complexas do que as ciências naturais, né, e daí a dificuldade de se estabelecerem leis históricas, leis sociais que pudessem fazer com que fosse possível prever o futuro. Então, para o Malatesta, a ciência, né, e, portanto, todo o conjunto de método e de teoria social tem que buscar conhecer aquilo que está no passado e aquilo que está no presente, tanto de maneira estrutural como conjuntural. Né? Aquilo que foi, aquilo que é e aquilo que necessariamente deve ser. O anarquismo, diz o Malatesta, né, envolve uma posição ideológica, uma posição doutrinária que estabelece um fim determinado. E esse fim determinado, para o Malatesta, o que ele chama de anarquia, né, o que a gente chama de socialismo libertário, uma proposta de sociedade futura, isso não tem absolutamente nada a ver com a nossa observação científica da realidade como ela é. Né? Então, esse objetivo que a gente poderia chamar de finalista, que coloca o Malatesta, ele é um objetivo completamente doutrinário, um objetivo ideológico, que é pautado em valores, que é pautado em desejos e que, portanto, não tem a ver com a ciência. Né? Então, a ideologia, ela vai observando a realidade da maneira como ela é, né, tentando pensar qual é a maneira
mais adequada de intervir nessa realidade de maneira a conduzi-la a esse objetivo finalista desejado. Então, a gente vê essa cisão, essa separação, ainda que haja, né, uma relação entre elas, entre aquilo que é, não é, e aquilo que deve ser. O anarquismo, ele preconiza uma posição sobre aquilo que a sociedade deveria ser. E a ciência, segundo Malatesta, nunca reflete sobre aquilo que deveria ser. E sim aquilo, como eu disse, que é ou que necessariamente deve ser, obrigatoriamente deve ser. Então, para isso, a gente vai separar a análise do Malatesta e os seus métodos e os seus elementos de teoria social que ele utiliza para análise da realidade histórica presente, né, estrutural, conjuntural, e a análise do anarquismo, né, incluindo as suas estratégias políticas. Bom, em relação às questões de método de análise e teoria social do Malatesta, né, em primeiro lugar a gente poderia citar a questão de como ele concebe o processo de socialização, né, ou seja, essa relação entre indivíduo e sociedade. Para ele, o indivíduo está necessariamente vinculado à sociedade e qualquer ação desse indivíduo é uma ação social. Então ele vai tender a pensar a sociedade como esse conjunto de relações sociais, né, e essas relações sociais para o Malatesta são relações que envolvem conflitos, né? Então ele pensa a sociedade como esse conjunto de relações que estão permanentemente em conflito, né? Sendo esses conflitos conformados por diversas forças sociais que estão em jogo, né? Então, uma realidade determinada, ela seria exatamente o resultado dessa correlação entre diversas forças sociais que estariam se colocando de maneira conflitiva, né, no campo social e que, portanto, possuiriam uma causalidade múltipla, né, baseado nessas distintas forças sociais. Para o Malatesta, essa história ou essa realidade social seria feita principalmente pelos homens, né? Então, a ação humana para o Malatesta teria uma determinação fundamental, né, nesse conjunto de forças sociais, né, e, portanto, nessas relações sociais, nesse conjunto que vai conformar a própria sociedade como ela é, né? E então ele vai dar uma relevância muito grande para o papel da vontade e da ação humana, né, o que levou muitas vezes algumas pessoas a falar que o Malatesta seria um completo voluntarista e que preconizaria necessariamente uma preponderância da ação humana sobre a estrutura social. Só que isso não é verdade, né? Em diversos momentos, o Malatesta ele vai afirmar que, apesar da ação humana ser fundamental e desse elemento da vontade, né, e da atuação desse conjunto de grupos, de indivíduos, né, de classes sociais, né, esse tipo de iniciativa da ação humana, ela está muitas vezes condicionada pela estrutura da sociedade. Ou seja, essa estrutura que está colocada, ela impõe certos limites à ação humana, né? Então, o Malatesta ele vai, com essas posições, ele vai discutir, ele vai, em primeiro lugar, contrapor essa ideia do evolucionismo e da teleologia, ou seja, para ele a história não tem um futuro determinado, não tem um fim previsível, e a história não ruma necessariamente para algum lugar que a gente possa saber onde é. A história não necessariamente evolui, a gente não vive necessariamente um progresso, e nisso ele rompe, né, com uma série de pressupostos positivistas que vinham sendo colocados dentro do campo socialista em geral, né? O Malatesta ele vai buscar se contrapor também às ideias do determinismo estrutural, ou seja, que preconizam uma prioridade dessa estrutura social sobre a ação humana, né, e também a ideia do determinismo econômico, né, que preconizaria uma base muito mais forte das relações econômicas sobre as relações políticas e principalmente sobre as questões do campo cultural e ideológico, dentro da qual a gente poderia colocar a própria vontade, né, que para ele é uma categoria fundamental, né? Para ele, as esferas, se a gente for pensar, né, no social como esse conjunto das esferas econômica, política, militar, jurídica, né, ideológica e cultural, essas esferas elas interagem mutuamente, né, e elas têm a capacidade de se influenciar mutuamente, né? Então, existe uma diferença
entre essa determinação econômica em última instância, por exemplo, do Bakunin, né, e a concepção do Malatesta, que entende o social como essa totalidade conformada das relações sociais que envolvem, né, as três esferas mencionadas. E o Malatesta vai buscar também se contrapor, né, a outras posições positivistas e cientificistas, né, buscando conciliar essa questão da estrutura com a ação humana. Então, como eu disse, ele prioriza, ele coloca uma relevância muito grande na ação humana, né, e a sua relevância para a construção histórica e para a conformação dessa realidade social. No entanto, ele sabe que a própria estrutura econômica, política, pela própria estrutura cultural da sociedade, essa estrutura impõe determinados limites à ação humana. E, portanto, né, as relações sociais devem ser pensadas a partir dessa tentativa de conciliação entre a ação humana, ou como se diz, né, a agência humana, e a estrutura da sociedade. Em relação ao próprio anarquismo, né, naquilo que diz respeito à sua concepção ideológica e estratégica, o Malatesta vai realizar, né, como a grande maioria dos anarquistas, uma crítica da dominação nas três esferas. Né? Então ele elabora toda uma crítica da exploração econômica, né? Ele realiza também uma crítica da dominação político-burocrática, né? A dominação que tem por base também a coerção, né? Principalmente em sua crítica do Estado, né? E também uma crítica da dominação cultural, ideológica, que envolve a crítica da educação vigente, da religião e do patriotismo, fundamentalmente. Então, para ele, a dominação ela passa nessas três esferas e ela deve ser criticada, né, por meio desses elementos de método e teoria que a gente falou. Também, como diversos outros anarquistas, o Malatesta vai fazer essa relação, né, sobre a economia política, né, e a partir dessa crítica da dominação, né, a necessidade de se intervir, né, econômica e politicamente, né, visto que a exploração possui relação com a dominação política e vice-versa. Né, já que a economia tem a capacidade de influenciar a política e vice-versa, né, a exploração e a dominação político-burocrática e a coerção deveriam ser combatidas, né, fundamentalmente por essa base, né, que se coloca tanto pela propriedade dos meios de produção, né, na esfera econômica, quanto pela propriedade dos meios de administração, controle e coerção na esfera política. Então, para ele, a economia e a política estão profundamente vinculadas e essa dominação nas duas esferas devem ser tratadas, né, juntamente com a dominação na esfera cultural e ideológica, de maneira completa, né, a ser combatidas ao mesmo tempo. Esse sistema de dominação, né, para o Malatesta, é um sistema que se baseia essencialmente na violência. Então, para ele, o sistema capitalista, estatista, é um sistema baseado na violência. Né? Ainda que haja, né, uma legitimidade construída por esses elementos da educação, da cultura, né, da religião, esse é um sistema fundamentado na violência. Então, o sistema capitalista, estatista, ele tem uma violência intrínseca, e isso é relevante porque quando ele vai discutir a necessidade de violência do movimento revolucionário, ele considera que essa violência dos trabalhadores é uma violência de autodefesa, uma violência de resposta a essa violência capitalista estatista. Né? Malatesta vai pensar as classes sociais para além da esfera econômica. Né? Então, como eu falei, as classes sociais para ele não se fundamentam simplesmente na propriedade ou não dos meios de produção. Né? Ele vai envolver outros critérios fundamentalmente políticos nessa distinção de classes. Né? Então ele vai utilizar essa ideia dos meios de coerção, essa ideia dos meios de controle, dos meios de administração, juntamente com a ideia do controle dos meios de produção, com o controle sobre o capital, sobre a riqueza social. A estratégia fundamental que o Malatesta vai defender para a intervenção dos anarquistas, né, no campo social é o que a gente chama de dualismo organizacional. Ou seja, os anarquistas estariam organizados ao mesmo tempo como trabalhadores no campo social, nos movimentos populares,
não é? Nos sindicatos, no movimento operário, né? Na participação nas mobilizações populares de maneira mais ampla, e também estariam organizados ao mesmo tempo como anarquistas numa organização política anarquista. Ou seja, o dualismo organizacional que o Malatesta preconiza defenderia exatamente essa relação, ao mesmo tempo, né, entre o movimento popular e a organização anarquista funcionando de maneira complementar. Né. Em relação à organização política anarquista, que o Malatesta chamava de partido anarquista, o Malatesta vai estabelecer alguns critérios. Né. Então ele vai estabelecer a necessidade da disciplina, né, da autodisciplina e desse compromisso com os compromissos acertados coletivamente, do trabalho regular e critérios de união específicos. Né? Então ele não defendia uma organização que reunisse todos aqueles que se consideram anarquistas, mas defendia essa ideia de que se unissem num partido anarquista, como ele chamava, aqueles que tivessem algumas afinidades, dentre elas uma afinidade programática, uma afinidade em relação à metodologia de trabalho. Não é? Dentre as funções dessa organização política estaria a educação e a propaganda. O Malatesta foi colocado muitas vezes, eu acho que de maneira em parte acertada, em parte equivocada, como um grande defensor do trabalho de propaganda e de educação. É verdade, ele foi um grande propagandista e investiu muito na questão da propaganda. No entanto, ele tem passagens muito claras, não é, em que ele coloca os limites disso que ele chamou de educacionismo, não é, quando se busca transformar a sociedade simplesmente por uma mudança da consciência. Então, e isso traz um pouco aquela discussão sobre a estrutura e a ação humana, então o Malatesta não pode ser considerado, né, um idealista nesse sentido de tentar promover a transformação por uma mudança das consciências. Ele vai colocar isso de maneira muito clara, né, e vai afirmar a necessidade de haver um trabalho paralelo a esse trabalho de educação e propaganda, um trabalho organizativo, que é o que a gente chamaria hoje em dia de trabalho de base, ou seja, de construir e criar, né, movimentos populares e de participar dessas mobilizações populares mais amplas, né, no intuito de fortalecer esse processo social cuja força seria responsável por um processo revolucionário. Né? No momento em que ele vai discutir a função desse nível social, né, desse nível de massas, ele vai dizer que o protagonismo do processo de transformação social não é dos anarquistas, não é do que ele chamava do partido anarquista, mas sim das massas. São as massas que devem ser, elas próprias, né, as grandes protagonistas do processo de transformação social. E aí ele vai fazer uma discussão toda do movimento operário, do sindicalismo em particular, mostrando em que medida esses movimentos podem, por um lado, contribuir com esse processo de mobilização, com toda a pedagogia das lutas, né, como esse processo de mobilização modifica a concepção do trabalhador, envolve, né, garante um aumento dessa força, mas também os riscos, né, desses movimentos. Muitas vezes trabalhando em torno de pautas corporativas, né, reivindicando questões de curto prazo e perdendo a perspectiva revolucionária. Então ele vai ter essa posição ao mesmo tempo de apoio, né, ao movimento operário em geral e ao sindicato, e vai apontar alguns limites, né, o que para ele era muito importante, porque naquela época, né, principalmente na discussão do Congresso de 1907, do Congresso Anarquista de Amsterdã, que ele vai polemizar com o Monat, né, ele vai justamente se contrapor a ideia de que o sindicalismo por si só poderia substituir o anarquismo. Né? Para ele, o movimento operário e qualquer tipo de mobilização popular eram meios dentro dos quais os anarquistas deveriam atuar de maneira organizada e não fins em si mesmo. Né? Considerar o sindicalismo, o movimento operário, um fim em si mesmo seria para ele muitas vezes se perder na mobilização de base corporativa e nas lutas de curto prazo. Né? Esse movimento, para ele, popular, deveria ter algumas características e, portanto, essa deveria ser uma das tarefas dos anarquistas, que seria promover essa mobilização dos trabalhadores, né, sem corte político, ideológico ou religioso. Então, para ele, deveriam participar desse movimento de trabalhadores, né, todos os trabalhadores, independente das suas posições políticas, ideológicas ou religiosas, né, e, portanto, nisso ele se aproxima mais do sindicalismo revolucionário, né, do que da estratégia anarco-sindicalista que defende, né, esse vínculo explícito e programático do anarquismo com os movimentos populares. E nesse sentido ele faz
alguma crítica, tanto à experiência argentina da Fora, né, quanto à própria experiência espanhola da CNT. Nesse processo organizativo, outra característica importante era o classismo desses movimentos, que deveriam abarcar, portanto, trabalhadores do campo e da cidade, campesinatos, pobres em geral, né? Esses movimentos deveriam trabalhar com uma perspectiva de independência de classe, né, de autonomia em relação aos partidos políticos, ao Estado, aos patrões, né? Deveriam sustentar essa perspectiva combativa, né, que ao mesmo tempo, né, lutassem por questões de curto prazo, mas não perdessem essa perspectiva de transformação revolucionária, né, do longo prazo, e um processo que fosse construído pela base. Então, um processo que fosse construído com uma democracia interna, né, e que fosse protagonizado pelos próprios trabalhadores, construído desde as suas instâncias de base, não é? Construindo as suas lutas desde os seus locais de trabalho, de moradia, né, e que essas lutas fossem articuladas por meio de um processo federativo, né, e pudesse envolver um conjunto maior dos trabalhadores, né? Então, vem essa ideia, que eu acho que é bastante relevante no Malatesta, de conciliar a ideia da luta por reformas com a luta revolucionária, né? Isso é um outro debate central no anarquismo, né? E o Malatesta vai se posicionar muito claramente em favor das lutas pelas reformas, sejam elas no campo econômico contra os patrões por meio da greve, sejam elas no campo político, né, voltadas contra o Estado, né? Então o Malatesta ele vai dizer, né, uma reforma, um ganho de curto prazo conquistado pela força dos trabalhadores contra os patrões ou contra o Estado, né, ela tem um valor pedagógico muito grande e ela é muito diferente, né, de um ganho que é dado pelos patrões ou de um ganho que é dado pelo Estado. Então ele defendia as medidas, as reformas, as melhorias de curto prazo, né, na medida em que elas fossem arrancadas, né, por esse conjunto popular organizado, né, nesse processo combativo e reivindicativo, de maneira que isso pudesse contribuir com o fortalecimento do movimento, ao mesmo tempo avançando desse processo de conquistas para uma perspectiva revolucionária. Então ele acha que esse processo, né, que alguns anarquistas posteriormente vão chamar de ginástica revolucionária, né, desse exercício de reivindicação, se poderia avançar a um processo de transformação revolucionário mais amplo, né? Esse processo revolucionário para o Malatesta, ele necessariamente envolve a violência, né, e aí ele vai polemizar também com alguns setores mais pacifistas, ele vai polemizar inclusive com a obra do Tolstói, né, e vai dizer que o sistema em que a gente vive, né, o sistema capitalista, estatista, é um sistema essencialmente violento e que, portanto, qualquer processo de mudança, né, ainda que se busque as vias menos violentas, ela vai implicar uma violência muito em função da resposta desse amplo movimento aos ataques, né, capitalistas, aos ataques do Estado, né. Então esse movimento ele deve buscar um processo de transformação revolucionário que vai envolver necessariamente a questão da violência, e ele deve buscar uma coerência estratégica, né? E aí ele vai polemizar com os socialistas, estatistas, tanto no campo reformista quanto no campo revolucionário, ou seja, ele vai estar polemizando tanto com a social-democracia reformista quanto com o bolchevismo, apontando, né, que o Estado, né, não é um caminho para a transformação social. A conquista do Estado para o Malatesta, assim como para os anarquistas em geral, né, ela é uma escolha estratégica muito equivocada, visto que ela não contribui com os fins defendidos pelos anarquistas. Ou seja, a tomada do Estado, ela necessariamente cria uma classe dominante, que é a burocracia, ela não cinde com esse modelo de sociedade em que alguns governam e a grande maioria é governada, não é? E ele não aponta para um processo de socialização do poder. Então, para o Malatesta, essa ideia da tomada do Estado, para o Estado socializar os meios de produção, né, por meio da nacionalização, isso não é uma estratégia que vá de acordo com o seu objetivo de socialização da economia, dos meios de produção e da política, portanto, do poder, de maneira mais ampla, né? Então ele vai combater tanto os reformistas quanto os revolucionários. Porque para ele, né, finalmente, esse processo revolucionário deveria caminhar para um modelo de sociedade futura em que houvesse essa socialização generalizada, né? Então, contra a dominação
né, em todas as esferas, né, esse conjunto das classes oprimidas deveria, né, protagonizar um processo revolucionário de maneira a promover a socialização também em todas essas esferas. Né? Então seria uma socialização econômica, uma socialização política, a construção de uma nova cultura popular, né, que desse suporte para todo esse processo de transformação. Né? Em relação à sociedade futura, né, como grande parte dos anarquistas ele também não produziu significativamente sobre isso, né, mas ele vai defender, né, essa ideia do ideal comunista, ou seja, uma distribuição dos frutos do trabalho de acordo com as necessidades, não é? Mas ele reconhece que por um momento, né, indeterminado, um momento intermediário, muito provavelmente será necessário uma distribuição de acordo com o trabalho realizado, que era exatamente a proposta do coletivismo bakuninista no contexto da Internacional. Né? Então, apesar dele poder ser considerado um comunista naquilo que diz respeito à perspectiva de sociedade futura, ele reconhece que, por uma série de fatores, ou de tempo, ou do produto do qual se está falando, né, o coletivismo ele pode muitas vezes funcionar também como um sistema libertário de distribuição pelo trabalho realizado. Então ele vai tentar conciliar essa ideia do coletivismo e do comunismo. O fundamental para ele, né, numa sociedade futura, é essa ideia de que a dominação nas três esferas não exista mais. Ou seja, né, que se socialize a propriedade, que se acabe com as desigualdades sociais, que se socialize o poder político, ou seja, que as decisões sejam tomadas pelo conjunto da sociedade nas suas instâncias de base articuladas pelo mecanismo federalista e que se construa uma nova educação, que se construa, né, uma nova cultura que possa servir de base para essa nova sociedade.